877. Transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Parágrafo 1º. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação, com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se, inciso 1, a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2. A ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 2º. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Parágrafo 3º. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes ou ao do maior lance oferecido. Parágrafo 4º. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Subseção 2 da alienação. Artigo 879. A alienação far-se-á: inciso 1, por iniciativa particular; inciso 2, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se, inciso 1, a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2. A ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação, prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos de 3 anos. Parágrafo 4º. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público.
Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público, inciso 1, publicar o edital anunciando a alienação. Inciso 2, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Inciso 3, expor aos pretendentes os bens e as amostras das mercadorias. Inciso 4, receber e depositar dentro de um dia à ordem do juiz o produto da alienação. Inciso 5, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital que conterá, inciso 1, a descrição do bem penhorado, com suas características e tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Inciso 4. O sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Inciso 6. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1º. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para leilão. Parágrafo 2º. O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Parágrafo 3º. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores, ou considerando o juiz em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.
Parágrafo 4º. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6º. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução.